E o título é Paulo, o ministro por excelência. Paulo, ministro por excelência. Paulo foi o maior missionário de todos os tempos, irmãos. Não há outro que tenha feito uma obra tão grandiosa quanto Paulo. Paulo foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, ou o maior de todos. Paulo também foi um dos maiores fundadores de igreja. Então, Paulo teve um papel fundamental na igreja primitiva, no início da igreja, no primeiro século. Então, Paulo, ele expandiu o reino de Deus para várias regiões. Então, por isso, Paulo é reconhecido como um ministro por excelência. Paulo está então agora concluindo mais uma robusta epístola. Escreve ele então para uma igreja que não fundou, nem mesmo a conheceu. Depois de ter feito uma grande exposição do capítulo 1 ao 11 e uma grande exortação do capítulo 12 ao capítulo 15, o apóstolo volta o assunto da introdução, do início da sua epístola, que nós vimos do capítulo 1, do 8 ao 13, citando agora seus projetos de viagem a Roma, sua missão apostólica, laços de intercessão e comunhão de graças. Como sábio comunicador, antecipa algumas objeções, destacando aqui 2 pontos vitais para a sua carta. Em primeiro lugar, Paulo elogia os seus leitores, no versículo 14 do capítulo 15. Vejamos o que diz a carta. Romanos 15, versículo 14. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Então aqui na introdução deste capítulo, Paulo então aborda um elogio aos seus leitores, reconhecendo neles uma disposição. E que disposição é essa? A disposição que eles tinham de ser bom, de fazer a bondade acontecer, de agir com bondade. Lembra que Roma, irmãos, era reconhecido como uma capital, um lugar de muita proeminência, de grande poder, um lugar de onde ali saíam para todas as regiões. Lembra de um ditado que diz assim: todos os caminhos levam a Roma? Porque Roma tinha essa característica, este poder de um lugar representativo, muito importante para a região. Então, Paulo queria muito chegar a Roma, porque de lá ele poderia sair para qualquer outro lugar do mundo, pois lá tinha embarcações, lá tinham estradas, lá tinha tudo que era necessário para Paulo levar o evangelho até os confins do mundo. Por esse motivo, Paulo está elogiando os romanos pela sua bondade, sua disposição de recebê-lo. Então, Paulo ensina verdades profundas e faz exortações pesadas à igreja. Então, diante desses fatos, alguns crentes de Roma poderiam pensar que Paulo julgasse imaturo, ignorantes e ineptos para a obra de Deus. As falhas detectadas na igreja não esfria o seu alto apreço pela igreja como um todo. Então, mesmo a igreja tendo falhas, porque Paulo trata na carta dessas falhas, ele diz: olha, mesmo tendo estas falhas, eu considero vocês como pessoas boas, pessoas de grande coração, pessoas que têm um coração na obra, e por esse motivo eu desejo estar convosco. Paulo destaca 3 virtudes fundamentais na igreja de Roma. Primeiro, os crentes de Roma estavam cheios de bondade. A palavra bondade aqui tem a ver com a disposição de investir tempo e energia para socorrer os outros ou as outras pessoas
em suas necessidades. A igreja de Roma, irmãos, na sua grande maioria, ela era composta por pessoas não judias, não eram judeus, e por esse motivo eles estavam tendo uma demonstração de bondade maior do que o próprio povo de Deus, que eram conhecidos assim os judeus. Por isso Paulo está elogiando a disposição que eles tinham em investir no reino de Deus. Paulo também diz que os crentes de Roma estavam cheios de conhecimento. Conhecimento significa a compreensão da fé cristã, estando particularmente relacionado à capacidade de instruir a outros. Então, o pastoreio mútuo depende não só de bondade, mas também de conhecimento, e o conhecimento que governa a bondade. Se a bondade enche o coração de amor, o conhecimento enche a mente de luz. Então, aqueles irmãos, eles tinham duas características destacadas por Paulo. A primeira, a bondade, e em segundo lugar, o conhecimento. Isso quer dizer que, quando Paulo escreve, ele está admirado daqueles irmãos, não tendo eles, digamos assim, sido doutrinado pelo apóstolo Paulo, ainda assim eles demonstravam um certo conhecimento aprimorado das doutrinas de Deus. Sendo assim, este conhecimento fazia com que eles agissem com bondade. Então, só podemos, irmãos, agir de forma bondosa, caridosa, de forma que glorifica o nome de Deus, quando conhecemos Deus genuinamente, quando conhecemos Deus na sua inteireza, quando temos realmente uma relação íntima com o Senhor. Então, os crentes de Roma estavam aptos para o pastoreio mútuo. Isso provavelmente, irmãos, aponta, para que em Roma, a igreja que se reunia em Roma, não havia um líder espiritual. Era uma igreja onde os próprios irmãos se pastoreavam, cuidavam uns dos outros. Essa nossa igreja aqui, na qual estamos hoje reunidos, ela já passou por vários períodos assim, sem pastores, e os irmãos cuidavam uns dos outros. Então é importante que nós adquirimos o conhecimento para que, se por um acaso passarmos por uma situação como essa, a igreja continue firme, continue viva, porque temos pessoas capazes e aptas para dar continuidade à obra do Senhor. É claro que o pastoreio, tem uma pessoa cuidando da gente, ensinando, tendo todo o cuidado pastoral, é importantíssimo, mas é importante que também nós desenvolvamos um conhecimento ao ponto de poder auxiliar o pastor, ou na ausência dele, assumir esta postura, esse cuidado de pastorear uns aos outros. Então, a admoestação recíproca resulta da bondade e do conhecimento, e a bondade conjugada ao conhecimento, que habilita os crentes a serem admoestados eficazmente. Então, é você reconhecer as suas falhas, poder se corrigir de suas falhas, e ao observar a falha de um irmão, não só julgá-lo ou apontar o dedo, muito pelo contrário, dar a mão, estender a mão e poder tirar o irmão daquela condição, ajudando ele na caminhada. Em segundo lugar, Paulo defende seu apostolado diante dos leitores. No verso 15 ele diz: entretanto, eu lhes escrevi em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso, outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Paulo, então, aqui relembra os crentes aquilo que eles já faziam. É interessante porque na igreja a gente sempre vai estar revisando os assuntos. O pastor já pregou sobre esse assunto, mas é sempre bom a gente revisar. Quanto mais nós revisamos uma matéria, um assunto, mais
capazes nos tornamos, mais capacitados nos tornamos. Eu lembro de um professor no seminário que ele dizia assim: eu só posso dizer que eu sei de alguma coisa quando eu sou capaz de ensinar a outra pessoa aquilo que eu aprendi. Então, enquanto nós não aprendemos, e no sentido de praticar, quanto mais ouvirmos, será melhor, para despertar no nosso coração o desejo de fazer parte dessa forma de agir, dessa forma de pensar. Então é importante que nós tenhamos uma vida disposta não somente a sermos ouvintes da palavra, mas principalmente praticantes dela. Então Paulo não está ensinando para os crentes de Roma novidade desconhecida, está relembrando e aprofundando verdades que eles já conhecem. E em segundo, ele relembra aos crentes sua autoridade apostólica. Paulo não se intromete em campos alheios, não é um aventureiro que instrui a igreja de Roma sem credenciais, é apóstolo de Cristo e a autoridade de orientar doutrinariamente e eticamente a igreja. Não era só um privilégio sublime, mas também uma responsabilidade que ele outorgava pela graça de Deus. Vamos destacar aqui esse ponto aqui interessante, irmãos. Paulo, ele reconhecia o papel e a responsabilidade dele como um ministro de Deus. E como ministro de Deus, ele cumpria essa missão de ensinar a verdade. Hoje, irmãos, as redes sociais estão sendo bombardeadas de falsos mestres. Todos os dias, como eu olho muito coisa sobre religião, então todos os dias eu recebo vídeos e pessoas debatendo, discutindo sobre a Bíblia. E quantos estão se levantando, irmãos, difamando a Escritura. E um dos argumentos que geralmente esses homens iniciam suas falas é dizendo: os pastores ou as igrejas enganaram vocês esse tempo todo. Aí já chama a atenção das pessoas. Por quê? Onde foi que me enganaram? No que foi que me enganaram? Aí vão falar de dízimo, vão falar de adoração, vão falar sobre vários assuntos. E aí eles vão dizer que não é bem assim, a Bíblia não quer dizer isso, ela está dizendo outra coisa. Aí vai interpretar a Bíblia diante do pensamento dele, e não diante da própria Bíblia, porque a Bíblia ela deve ser interpretada por ela própria. Então nós lemos a Bíblia e através dela mesmo reconhecemos qual é a vontade de Deus para nós, e não colocar o nosso pensamento: não, eu acho que é assim, não, eu acho que é dessa forma. A Bíblia deve ser interpretada por ela mesma, e não pelos achismos humanos. Dito isso, examinemos agora algumas excelências do ministério de Paulo. Então vamos destacar aqui, irmãos, 5 excelências do ministério de Paulo. Paulo, então, em primeiro lugar, ele é o ministro de Cristo. Não é coisa pouca. Ele não é ministro da Igreja Batista, ele não é ministro da Assembleia de Deus, ele não é ministro de qualquer denominação, ele é ministro de Cristo. O ministro é alguém que tem a responsabilidade de proclamar, de anunciar a palavra do Salvador, do Criador. Então, como ministro de Cristo, Paulo assume esse compromisso. Na conclusão dessa carta, Paulo, que fora essencialmente doutrinário, se torna então eminentemente pessoal. Ele falou de uma forma muito teórica e agora ele entra para a particularidade. Ele se autodenomina como ministro de Cristo. Leia só o seu relato, que ele diz lá no verso 16. Assim ele fala: para que eu seja ministro de Cristo Jesus dentre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável,
uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então Paulo, ele apresenta-se como esse ministro, e sendo um ministro de Deus, ele destaca aqui 4 verdades importantes. Vejamos quais. A primeira verdade é a natureza do ministério de Paulo. Paulo então usa o termo técnico aqui para apresentar o seu ministério sacerdotal. Paulo então é litúrgico, porque exerce a função de sacerdote, vê a si mesmo como um sacerdote no altar, que oferece a Deus um sacrifício perfeito. Então Paulo, como ministro de Cristo, ele se apresenta, ele se coloca na posição de um sacerdote. O sacerdote era aquele que estava pronto a sacrificar dos homens para Deus. O sacerdote então estava pronto a fazer o sacrifício que louvasse o nome do Senhor, rogando perdão aos homens. Paulo sabia muito bem qual era a nossa condição diante de Deus, uma condição de pecadores, e ele, tendo este conhecimento, ele nos instrui como nós podemos chegar diante de Deus. E para nós, pecadores, chegarmos diante de Deus, é necessário primeiramente arrependimento, para que então peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados, e uma vez tendo arrependimento, busquemos o Senhor em fé genuína. Em segundo lugar, ele fala sobre a abrangência do ministério. O ministério de Paulo era voltado aos gentios. Então, aqueles apóstolos que acompanharam Jesus Cristo durante 3 anos, que nós conhecemos aí, o número de 11, né? Porque o 12º foi conduzido à morte, porque traiu Jesus. E então Paulo, ele vem completar esses 12, ele vem tornar-se um dos apóstolos fora de tempo, quer dizer, ele não acompanhou Jesus na sua trajetória com os 12, mas agora ele está assumindo um papel, porque Cristo o chamou, e uma vez o chamando, o delegou, deu a ele a ordenança que ele pudesse então pregar o evangelho aos gentios, não ao povo judeu, mas ele era judeu, e por esse motivo, onde ele chegava, primeiro que ele procurava era uma sinagoga, ele pregava primeiro aos judeus. Quando os judeus recusavam ouvir essa palavra, ele então se voltava para os gentios. Assim ele fez, cumprindo o seu papel. O próprio Deus o capacitou e o conduziu nesta direção. Paulo permaneceu fiel ao seu chamado, e no fim da sua vida ele pôde dizer: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios que a ouvissem. Então, a abrangência do ministério de Paulo atingiu a todos que ele pôde alcançar, até em prisão. Interessante, né? Paulo foi levado a Roma como cidadão romano, não para pregar o evangelho às pessoas como ele desejava e visitar a igreja, mas ele foi levado a Roma para ser julgado e depois do seu julgamento ser morto ou ser preso. Paulo ficou preso, e durante sua prisão ele teve a oportunidade de pregar aos guardas pretorianos. O que era isso? Guardas que trabalhavam dentro do palácio. Então ele conseguiu atingir pessoas que, se ele não tivesse sido preso, ele jamais teria atingido. É muito bonito e interessante isso, irmãos, ver como Deus, ele conduz a nossa vida. Às vezes nós caímos em uma situação que a gente, fica assim: mas meu Deus, por que eu estou aqui? Às vezes é num hospital, às vezes é num acidente, às vezes em uma situação completamente atípica, você nunca se imaginaria ali. E se Deus te colocou naquela situação,
não é para você perguntar o porquê, mas para quê? Senhor, qual o teu propósito? E o propósito de Deus é que você seja luz, que você pregue o evangelho da paz. Lembro de um testemunho que um pastor estava viajando para uma conferência, e essa conferência era distante, quase 1000 quilômetros, ele ia ter que dirigir, e ele foi essa viagem, e durante o percurso ele sofreu um acidente. Não deu para ele chegar no lugar, ele saiu já tarde e não deu para ele chegar no lugar a tempo. E aquele acidente então fez com que ele a priori questionasse Deus: mas meu Deus, eu estou indo para a tua casa, pregar o evangelho para o teu povo, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Enquanto ele questionava isso, os carros começaram a parar, e aí chamaram a ambulância, e várias pessoas se aglomerando ao redor, porque o carro tinha capotado várias vezes, ficou um maracujá, e ele saiu ileso. Então, diante daquilo, as pessoas ficaram admiradas: rapaz, como é que pode esse homem estar dentro desse carro aí? O senhor disseram, estava dentro desse carro. E naquele momento, foi como que uma luz clareasse a sua mente, e dissesse: sobe no carro e prega. E ali tinha uma multidão já de pessoas, vendo aquele carro lá acidentado, e ele, completamente saudável, ficou em pé, em cima do carro capotado, e ali ele pregou o evangelho, e várias almas se renderam aos pés do Senhor naquela noite. E aquele pastor então, depois daquele acidente, continuou sua jornada, ligou para a igreja que estava o aguardando, os irmãos entenderam, no outro dia ele estava lá na igreja, continuou a sua pregação, e foi um grande testemunho, tudo que aconteceu na vida dele. Então veja, irmãos, como é que Deus trabalha na nossa vida. Às vezes nós somos tem uma expressão que a gente usa no sertão, né, que é mal ouvido, menino mal ouvido, menino que não dá ouvidos, né? Às vezes a gente é mal ouvido, não quer ouvir o chamado de Deus, não quer responder ao chamado de Deus. Deus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí por não ir, Deus nos coloca em situações para que nós possamos ir lá e pregar. Então Paulo queria muito ir a Roma, mas Deus não permitiu que ele fosse daquela forma como ele queria, mas ele continuou com esse desejo no coração, até que Deus o conduziu, porque Deus tinha um outro propósito. Eu quero que ele vá, eu quero que ele pregue, mas não aos demais, lá já tem uma igreja para fazer isso. Eu quero que ele pregue para um público que nenhum deles vai alcançar, os guardas que trabalham dentro do palácio. E se esse evangelho alcançar esses guardas, certamente alcançará aqueles que estão lá dentro do castelo, protegidos, que o meu evangelho não chega até lá. Então tudo é o plano de Deus. Como diz Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em terceiro lugar, a essência do ministério de Paulo. O eixo central do ministério de Paulo era o sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Seu ensino não era próprio, ele não pregava palavras de homens, mas o evangelho de Deus. Esse era o diferencial de Paulo. Ele estava pronto a pregar a verdade. Ele pregava não para agradar os homens, mas principalmente para agradar a Deus. E todo aquele que deseja agradar ao Senhor, certamente se agradaria do que estava ouvindo da parte de Paulo. E em quarto e último lugar, o propósito do ministério de Paulo. O propósito de Paulo é que os gentios, ao apresentar no altar suas vidas convertidas e santificadas pelo Espírito, fossem como ofertas aceitáveis a Deus. Então Paulo via os gentios como alguém que iria dar uma oferta, e esta oferta que os gentios iriam oferecer a Deus não era feita de material físico, quer dizer, no sentido, não era dinheiro, não era prata, não era ouro, mas o que eles iriam entregar diante do altar de Deus era a própria vida, oferta viva, aquela que ele fala lá no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo não se deixava impressionar por grandes movimentos. Ele queria vidas transformadas, queria que os membros da igreja fossem ofertas aceitáveis a Deus. Atos 26:16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, o nosso Senhor, ele apareceu para Paulo, e nessa aparição ele faz um chamado. Olha, eu te levanto, nesse momento você deve se levantar, deve firmar os seus pés, porque tem um propósito para a sua vida. Que propósito é esse? Você ser um ministro, uma testemunha do céu aqui na terra. Que grande privilégio, né? Tanto Paulo recebeu do Senhor, quanto nós também temos esse privilégio de sermos testemunhas de Deus, as verdadeiras, porque tem umas falsas rodando por aí, mas nós somos as verdadeiras testemunhas, porque nós provamos em nossa vida o grande milagre da transformação que Deus fez em nós e continua a fazer neste mundo tenebroso. Em segundo lugar, Paulo, o pregador poderoso, verso 17 a 19. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e de prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo, como pregador, nós podemos apontar alguns pontos vitais na vida de Paulo como poderoso pregador. O primeiro deles é: Paulo se gloria em Cristo e não em si mesmo. Assisti um vídeo esses dias, e era um homem que se dizia pastor, e esse homem então, com toda a autoridade que ele mesmo colocou em si, né, ele se auto-intitula como apóstolo de Jesus. Lembrando, irmão, que apóstolos são somente aqueles que foram chamados por Jesus, aqueles que viveram com Jesus, que tiveram um encontro real com o Senhor e receberam o ensino diretamente de Jesus Cristo. Somente esses são apóstolos. O próprio apóstolo Paulo se intitula como apóstolo fora de tempo, porque ele não conviveu com Jesus, mas no entanto, ele teve um encontro real com Jesus. No caminho para Damasco, Jesus apareceu para ele e disse: por que me persegues? E ele disse: mas Senhor, quem és tu? E ele então se apresenta, e ali então, Paulo tem um encontro real com Jesus, diferentemente destes, que chegam de uma noite para outra, e trazem alguém que não se sabe de onde vem também, e faz uma unção, e coloca ele como apóstolo, e ele então se auto-intitula como apóstolo. Isso quer dizer que ele é mais poderoso do que qualquer pastor. Então é lamentável esse pensamento, né, das pessoas quererem poder, glória para si. O apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, o maior pregador do Evangelho, ele mesmo não se gloriava disso. Pelo contrário, ele se colocava em uma posição de humildade. Tenho, pois, motivo de me gloriar-me em Cristo Jesus,
nas coisas concernentes a Deus. Então a glória que ele buscava era que Cristo fosse reconhecido na vida dele. A glória era de Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Paulo não era um balão cheio de vento, não se ufanava do seu abrangente e extraordinário ministério. Paulo se gloriava de Cristo e não de si mesmo, nas coisas concernentes a Deus, e não em suas próprias coisas. Paulo poderia dizer: eu já fundei tantas igrejas, eu já escrevi tantas cartas, vocês só vão ter uma Bíblia porque eu que estou escrevendo. Já pensou? Ele nem sabia que o que estava escrevendo se tornaria Bíblia, mas ele fez a vontade de Deus. Ele apenas cumpriu o chamado do Senhor. E não tem, irmãos, melhor lugar para se estar do que debaixo da glória de Deus. Toda a glória deve ser dada a Ele e Ele deve ser exaltado. Que Ele cresça e eu diminua, como disse assim João Batista, com relação a Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo prega aos ouvidos e aos olhos. Diz lá em Romanos 15:18: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Como é que se prega, pastor? Para os ouvidos e para os olhos. É quando aquilo que você fala, é justamente aquilo que você pratica. Aí você está pregando com a boca e pregando com a boca, é claro, para os ouvidos, como também pregando para os olhos. Porque as pessoas vão ver, vão reparar, vão ver a sua índole, a sua capacidade, a forma como você conduz a sua vida. Realmente é um servo de Deus, realmente é uma serva do Senhor, é uma pessoa que tem feito e está fazendo aquilo que glorifica ao Senhor. Então Paulo tinha essa visão, esse conhecimento, esse discernimento. Então a ênfase de Paulo não está nas coisas que ele fazia para Cristo, mas nas coisas que Cristo fazia por intermédio dele. Ele nem se exaltava na sua prática, ele reconhecia que tudo que ele fazia estava dentro da vontade de Cristo. Cristo estava fazendo por intermédio dele. E em terceiro, Paulo realiza sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Verso 19, a parte A do versículo: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então, enquanto alguns, no século em que nós vivemos, se exaltam porque são poderosos, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom disso ou daquilo, o dom de revelação, eu revelo o seu CPF, eu revelo a pessoa amada, eu revelo isso, eu revelo aquilo. Irmão, não caia nessa onda, Todo o poder que vinha na vida de Paulo, que se via na vida de Paulo, vinha do Espírito Santo. Então não havia nenhum motivo para se gloriar, apenas para ser agradecido pelo Senhor estar usando ele daquela forma. Paulo então é um pregador poderoso. Seu poder não emana de si mesmo, vem de Deus. Sua força não vem de dentro, mas vem do alto. Cada conversão é uma manifestação do poder, e na qual o Espírito, por intermédio do Evangelho, resgata, regenera pecadores. Então o poder que nós conseguimos enxergar na vida de Paulo, em ter fundado tantas igrejas, em ter levado tantas almas a Cristo, é o poder do Espírito que habita em nós também. Isso quer dizer o que, irmãos? Se nós deixarmos o Espírito Santo agir em nossas vidas, nós também podemos ser usados assim como Paulo foi. Então Paulo não é exclusivo, apesar de ter sido uma pessoa muito importante, mas Paulo, ele aponta para o que nós podemos ser também.
se formos usados por Deus e nos deixarmos ser usados por Deus. Deus quer te usar, meu amado irmão, e quer fazer de ti uma bênção na sua obra. 1 Timóteo 2,7: para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, a sua autoridade estava constituída por meio da fé e da verdade prática. A fé era refletida nas obras que ele praticava verdadeiramente. Então, assim, nós também busquemos esta vida poderosa para nós. Em terceiro, Paulo, o missionário pioneiro. Paulo foi, sem sombra de dúvidas, o maior missionário da igreja de todos os tempos. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor, em toda a parte. Seu objetivo era pregar o evangelho onde ele ainda não tinha sido anunciado. Tendo completado a sua obra no Oriente, estava olhando agora para o Ocidente e se propunha a evangelizar a Espanha. E aí nós vamos destacar aqui alguns pontos importantes. Vamos ler o texto primeiramente, capítulo 15, do verso 19 ao 21. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim também desde Jerusalém, aos redores até Ilírico, tendo divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerces alheios. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícias dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Então Paulo, ele está colocando aqui um ponto interessante, né? Ele, como missionário, ele tinha uma preocupação, e não está tirando as pessoas de outras denominações. É claro que naquela época eram judeus apenas, mas vejamos trazendo isso para nosso contexto, né? Para nossa época. Tem pessoas que vão começar um trabalho, uma igreja num bairro, aí o que é que eles fazem? Começam a visitar crentes. E aí, rapaz, como é que você está? Está gostando da sua igreja? E o seu pastor? Ele cobra muito? Rapaz, nós vamos começar uma igreja aí, a igreja boa, a igreja não tem muita cobrança não, a nossa igreja, ó, é legal demais. Aí começa a pescar no aquário, a gente chama isso de pescar no aquário. Você começa a tirar as pessoas das igrejas onde elas estão. Se você chegar em qualquer igreja que for e perguntar para um membro se tem algum problema na igreja, todas vão ter, meu irmão, porque somos pecadores, e onde há pecador, há problema. Então a gente tem que entender que no lugar que a gente está, foi onde Deus nos colocou. Então meu papel como missionário, como fundador de um trabalho, é levar o evangelho àqueles que nunca ouviram de Cristo, é levar o evangelho àqueles que estão longe do Senhor. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade, porque eu vou dizer para vocês, é muito fácil encher uma igreja como essa, catando nas igrejas pessoas insatisfeitas, vão estar cheia de pessoas assim. Agora não sei se essa igreja vai ser uma igreja saudável, uma igreja que realmente tem o coração na obra, provavelmente não. Então é importante que nós tenhamos essa mesma visão que Paulo teve, de pregar, mas pregar não aqueles que já ouviram, prega aqueles que ainda não ouviram, aqueles que estão perdidos. É a estes que nós devemos dedicar todo o esforço para o anúncio do Evangelho. Vejamos então algumas verdades importantes. A primeira, os limites de sua ação missionária. Quais eram os limites que Paulo distinguia para si? Paulo vai desde o extremo oriente, que é em Jerusalém, até o ocidente, que é o Ilírico.
seguindo a rota do sol. Seu caminho o conduziu a leste, para o oeste, até a costa do mar Adriático. A indicação deve sugerir ao leitor a marcha triunfal do Evangelho do Oriente ao Ocidente e o sentimento de que tudo o que jaz a leste de Roma já havia sido atingido. Todos os campos a leste de Roma, Paulo conseguiu levar o Evangelho. Agora ele estava querendo ir ao oeste, atingir uma área que ele ainda não tinha pregado o Evangelho, de Roma adiante. Eu já cheguei até aqui, agora vamos adiante. Pensando nisso, irmãos, imaginemos, saindo daqui do Aracati, para chegar até Fortaleza, 160 quilômetros. Quantas igrejas batistas regulares nós encontramos daqui até lá? Uma igreja batista regular em Beberibe, uma igreja batista regular em Cascavel, uma em Pindoretama, que é uma congregação, não é nem uma igreja, uma congregação, e aí só lá em Messejana, quando já vai chegando em Fortaleza, 4 igrejas, em 160 quilômetros. Agora, quantas cidades, quantos povoados, quantas pessoas tem aí nessas regiões que ainda não ouviram do Evangelho? Ah, pastor, tem outras denominações, tem outras igrejas chegando. Sim, mas o que nós temos feito? Na nossa própria cidade, irmãos, Aracati tem 19 bairros, 19 bairros, só temos uma igreja. Nós temos 20 cidades ao redor de Aracati, comunidades, e não temos nenhuma igreja batista regular. A outra que nós temos é em Cajazeiras, que fica a 60 quilômetros daqui. Irmãos, o campo é vasto, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer a obra. Paulo não podia fazer sozinho, ele fez tudo o que pôde, mas imagina só, irmãos, se nós assumirmos esse compromisso junto com Paulo, de também fazer missões, de também levar a palavra de Deus aos perdidos, de sair dos limites da nossa comunidade, dos limites dos nossos muros, e até o vizinho, até o amigo, até a pessoa que está mais distante de nós, e falar do amor de Deus. Em segundo lugar, a filosofia de sua ação missionária. Diz o texto que ele fala assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Aqui então Paulo, ele apresenta, ele considerava-se então um desbravador de trilhas para o Evangelho, um missionário pioneiro, um plantador de igreja, seu chamado era para lançar fundamentos, sua vocação era semear e não regar. Paulo era um plantador e não um mantenedor de igreja. Em muitas de nossas igrejas está surgindo um pensamento que diz o seguinte: pastor, vamos manter pelo menos o que tem. Olha, irmão, quando a gente fala sobre manter o que tem, a gente está fechando as portas. Vamos fechar as portas, vamos ficar só nós aqui, Jesus já está voltando mesmo, nós já estamos salvos, estamos seguros, vamos ficar por aqui. Só que isso não é um pensamento produtivo. Lembra que o Evangelho é uma semente e ela precisa ser lançada por onde nós formos. Devemos lançar a semente do Evangelho. E como é que vamos lançar a semente? Enclausurados, fechado, a 4 paredes? Não dá. Eu preciso me congregar, eu preciso estar junto com os irmãos, mas eu preciso também desbravar, eu preciso ir além, eu preciso levar esse Evangelho aos perdidos. E aí a palavra-chave aqui no texto que Paulo usa é esforçando-me. Essa expressão de esforçar-se traz a ideia de um atleta, alguém que está, por exemplo, numa corrida, e para chegar até o final dessa corrida, ele precisa se esforçar.
Quem já teve essa experiência de correr uma maratona, ou correr qualquer que seja aí a sua ideia, né? Você está aqui correndo, mas o seu foco é lá na chegada. Só que para você chegar lá no final da corrida, você fica lá trabalhando na sua mente. Eu vou chegar só até o próximo poste. E aí, quando chega no outro poste, só mais um, eu consigo. Eu não sei se a Kátia faz assim, mas eu não sou atleta, nunca competi, mas quando eu fazia exercícios físicos, caminhada e corrida, eu tinha isso na minha mente. Eu corria até aqui, estou cansado, mas eu consigo chegar até o outro poste, vamos lá. Aí me esforçava mais um pouquinho, e aí eu ia ganhando espaço até chegar ao destino que eu queria. Então assim, Paulo está dizendo, olha, te esforça na obra de Deus, tu te esforça para tanta coisa, a profissão que você tem hoje, você se esforçou para chegar até lá, para o emprego que você está hoje servindo, você se esforçou para chegar nesse ponto, agora se esforça também para as coisas de Deus, se esforça, sai da tua casa, sai do teu conforto, para fazer alguma coisa para Deus. Às vezes, irmãos, não é nem necessário sair de casa, por meio das redes sociais, você pode estar fazendo alguma coisa para Deus. O que nós não podemos, irmãos, é estacionar. O que nós não podemos é parar e cruzar os braços. Para mim já foi, eu já fiz tudo que eu pude. Não, tem muito mais, ainda tem muito gás para sair ou para você queimar. É necessário então que nós nos esforcemos cada dia mais e mais para a glória do Senhor. Então essa era a filosofia missionária de Paulo. Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou dar o máximo de mim, para que eu faça assim, com que Deus seja anunciado, proclamado e exaltado através da minha vida. 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então Paulo ele teve esse papel de proclamador, de fundador, de um prudente construtor, dando todas as diretrizes de como começar e depois seguir adiante. Nós tivemos aqui há poucos dias atrás, né, a presença do pastor Bill aqui, o fundador desse ministério. O pastor Bill passou no Brasil longos anos e durante o seu tempo de serviço aqui, fundou 5 igrejas, e louvado seja Deus pela vida dele. Hoje já numa idade avançada, ele está com a família, mas ainda servindo em uma igreja. Nós ouvimos quarta-feira aqui o testemunho de que ele lá na igreja onde ele está congregando nos Estados Unidos, toda vida que ele vai falar alguma coisa, vai pregar, vai ensinar alguma coisa, ele falava do Brasil. Toda vida ele trazia o Brasil, até que um irmão chegou e disse: tome aqui, meu irmão, 2 passagens para o senhor ir para o Brasil, vá lá visitar o seu povo. De tanto que ele ama a nós, irmão, de tanto que ele ama esse povo, tanto tempo que ele dedicou aqui. Uma pessoa precisou vir de tão longe, dos Estados Unidos, para provar o amor que ele tem por Deus a nossas vidas. E qual é o amor que nós temos, irmãos? Que amor nós temos provado que nós temos por Deus, se nós não amamos nem quem está do nosso lado, não falamos do amor de Deus para eles? Então façamos mais, nos esforcemos mais. Paulo fez isso. Paulo, viajante intercontinental, verso 22 a 29. Essa foi a razão, Romanos 15, 22 a 29. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los, a que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês.
Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia, a Acaia, resolveram levantar uma coleta em benefício aos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhe consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí, e bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo, como um viajante intercontinental, era então um missionário itinerante. Paulo não é daqueles que se satisfazia em fundar um trabalho, uma igreja e tomar ela para si. Aqui é a minha igreja, não se metam, aqui é a minha igreja, sou eu que mando, eu que faço, é assim, é assado. Não, ele estava aqui, mas já pensando, onde é que eu vou começar uma outra igreja? Para onde eu vou depois daqui? Eu penso que assim também foi durante o tempo de vida do pastor Bill aqui no Brasil, né? Começando um trabalho aqui e fazendo todo o esforço e trabalhando para implantar aquela igreja, mas já numa perspectiva, e quando eu sair daqui, para onde eu vou? Irei para tal canto, farei de tal forma, e assim Deus o conduziu. Então Paulo tinha essa visão, uma visão itinerante, fazia muitas e perigosas viagens, mesmo diante de precariedade óbvias e riscos profundos. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo fala sobre os problemas de viagem, inclusive o roteiro de Roma, Jerusalém e Espanha. Ele então aponta alguns pontos importantes a ser destacados. Primeiramente, ele fala sobre o seu plano de visitar Roma. Ele dá o motivo. Por que motivo ele quer visitar Roma? Ele ressalta a ida a Roma. E o atraso da visita de Paulo à igreja de Roma não se deve a barreiras espirituais, mas à oportunidade que não havia ainda acontecido. Então, seu desejo de chegar até Roma, sabia ele que Roma era um porto, um lugar de saída para outras regiões. Então ele estava com o destino de chegar até Roma, mas esperando ir até a Espanha. Então veja só qual a visão que Paulo tinha da expansão do reino de Deus. Havia um propósito, a visita de Roma. Paulo tinha 3 propósitos em mente ao visitar Roma. Em primeiro lugar, desejava desfrutar um pouco da companhia dos irmãos. Como era uma igreja bastante conhecida, uma igreja, digamos assim, muito bem localizada, Paulo queria muito conhecer aqueles irmãos e trazer a eles essa visão da missão, da expansão do reino. Então, por isso ele queria visitar Roma. Em segundo lugar, ele queria conseguir entre os irmãos de Roma algum fruto espiritual. Todo missionário, irmão, pregador do evangelho, ele guarda muito isso no coração, né? De levar a mensagem do evangelho aos perdidos. E quando ele vai pregar em outro lugar, uma outra região, ele sempre vai com esse afã, né? De levar uma alma a Cristo. Eu estive há um tempo atrás pastoreando uma igreja no Rio Grande do Sul. E quando eu estava lá, na primeira mensagem que eu preguei, uma moça se reconciliou com o Senhor. Mais de 15 anos afastada do evangelho, a filha de um pastor, ouviu ali o anúncio do evangelho e voltou para os caminhos de Deus. Mas durante os 11 meses que eu passei lá, não havia uma conversão. Eu disse, meu Deus, como é que o Senhor me trouxe até aqui, não vou conseguir levar uma pessoa para Cristo, me ajuda, Senhor.
a falar de uma forma que eles compreendam, a atingir o coração deles, a fazer com que eles entendam o evangelho da salvação. E eu clamei isso mês após mês, pedindo ao Senhor por almas. Quando foi no penúltimo culto que eu celebrei naquela igreja, uma alma se rendeu aos pés de Cristo. Naquele dia eu louvei ao Senhor, agradeci, muito obrigado, Senhor. Eu não sou merecedor disso, mas o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, e as palavras que eu lancei aqui não voltarão vazias, porque foram reservadas para esse coração. E aí no último culto, na minha despedida, uma vizinha muito querida, que a gente teve a alegria de conhecer e passar tempo muito produtivo com ela, conversando. No último culto que eu celebrei, ela entregou a vida a Jesus. E naquela igreja eu deixei 2 almas salvas, e louvado seja Deus por isso. E eu me alegro muito em saber o quanto o Senhor pode nos usar, irmão. Não só a mim, mas todos nós aqui presentes. Você não precisa ser um pastor para pregar o evangelho. Fale do que Deus fez na sua vida, da mudança, da transformação que você está experimentando. Olha como tem sido bom, eu sou um servo de Deus, estou indo para a igreja, quanta coisa Deus tem feito na minha vida, quanta coisa Deus está mudando, o prazer que eu tinha nessas coisas, e agora isso não me satisfaz mais, o meu desejo agora é fazer a vontade de Deus. Então use, irmãos, da sua oportunidade para falar do amor de Deus para as pessoas, e certamente Deus será glorificado. E em terceiro lugar, ele pretendia ser enviado pela igreja de Roma com o sustento devido para a Espanha. Então o desejo de visitar Roma estava nesses 3 motivos: conhecer aquela amada igreja, conduzir alguma alma ali para Cristo e receber ajuda para chegar até a Espanha e continuar pregando o evangelho. Então Paulo estava muito bem preparado para esse trabalho. Em segundo, o seu plano de visitar Jerusalém. Nesse plano de visitar Jerusalém, ele tinha um propósito também. O propósito era levar ofertas. Lembra, irmão, Jerusalém foi a capital onde o cristianismo nasceu. E naquele lugar havia uma guerra muito constante. Então, quando um judeu se convertia, ele perdia emprego, era lançado para fora de casa, as viúvas não eram mais assistidas. Então as demais igrejas gentílicas, elas recolhiam ofertas e entregavam na mão dos apóstolos, para que fosse levado até Jerusalém e pudesse suprir a necessidade daqueles irmãos. Então assim, Paulo estava com essa designação de recolher essas ofertas e levar até Jerusalém, para que pudesse ser compartilhado entre os que tinham necessidade. Aí é interessante quando Paulo coloca um ponto aqui. Ele diz: olha, é justo o que os gentios estão fazendo. Por quê? Deus veio para os judeus e por meio deles alcançou os gentios. Os gentios foram abençoados com bênçãos espirituais, e agora os judeus estão precisando de bênçãos materiais. Então nada mais justo do que os gentios agora retribuir as bênçãos com o povo judeu. Aquilo que eles receberam, agora eles estão podendo retribuir aqueles a quem por eles rogaram, por eles pregaram o evangelho. E em terceiro, seu plano de visita à Espanha. Então o plano de visita à Espanha, Paulo sempre tivera os olhos fixos nas regiões além, e passa a contar agora com os amigos em Roma seus planos de alcance mais distante. Então Paulo esperava ter o apoio dos irmãos para chegar mais distante com o evangelho. E em 1 Coríntios 16, 6, pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Então Paulo tinha plena consciência de que sua passagem nas igrejas eram itinerantes, era por um tempo. Ele não queria fixar raízes
ali, mas fortalecer os irmãos e partir para outro campo, implantando outras igrejas. Finalizando então, Paulo, o pastor solícito, verso 30 ao 33, diz assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, e isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês, e o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Então Paulo conclui o passo bíblico, revelando o seu profundo senso pastoral. Ele não apenas cuida do rebanho, mas anseia também ser cuidado por ele. Não apenas ora pela igreja, mas também roga as orações à igreja a seu favor. Não fala à igreja do alto de uma arrogância e prepotência, mas deseja estar presente com os crentes e recrear-se com eles ou no meio deles. Então o desejo de Paulo, irmãos, é um desejo justo, é um desejo puro, estar com os irmãos, tendo a companhia deles, cuidar deles, como também ser por eles cuidado. Esta é a comunhão perfeita que deve haver entre o pastor e o rebanho, o cuidado mútuo. 3 verdades são destacadas aqui rapidamente. Paulo pede orações à igreja, lembrando, irmãos, que o pastor também precisa de oração. Já contei essa história aqui, mas só reforçando, vou contar novamente. Uma vez na igreja, uma outra igreja que eu pastoreei, num culto de oração, eu encerrei o culto para que houvesse aquela divisão de grupos para oração. E antes de dividir os grupos, eu disse: irmãos, não esqueçam de orar pelo pastor de vocês. Para que eu falei isso, irmão? Os irmãos não conseguiram nem orar. Ficou aquele buchicho. O que foi que aconteceu? O pastor pecou. Será que foi a mulher dele? Ou será que aconteceu o que foi? E o pessoal ficou naquela conversa, aquele converseiro, e ninguém orou que preste. Quando terminou, um corajoso chegou até mim e disse: pastor, pelo amor de Deus, diga logo, o que foi que o senhor fez? O senhor pecou ou foi a sua mulher? O que foi que aconteceu que o senhor pediu oração? Eu disse: ô meu irmão, você acha que o pastor só pede oração quando peca? Nós precisamos orar um pelos outros. Eu sou crente assim como você, além de ser pastor, eu sou crente, e como crente eu sou tentado todos os dias. Então nós não devemos pedir oração quando caímos no pecado, devemos orar para não cair no pecado. Por isso vocês devem orar pelo pastor de vocês. Então aquele dia os irmãos aprenderam uma lição, né? E segundo, Paulo submete-se à vontade de Deus. Ele diz então que o desejo dele é chegar ali com os irmãos e recrear-se com ele. Então se submeter à vontade de Deus, de estar ali o tempo que for necessário, o tempo que Deus permitir. Às vezes a gente não compreende isso, irmãos. Eu pastoreei uma igreja e no primeiro dia que eu iniciei aquele trabalho, eu disse para os irmãos: irmãos, eu vou ficar com vocês 5 anos. Os irmãos parece que entrou aqui e saiu aqui, não entenderam. Os anos foram se passando, estava chegando perto dos 5 anos, eu disse: irmãos, estou completando os 5 anos, daqui a poucos meses, então vamos nos preparar, vamos estar preparados para levar essa obra adiante. Completou os 5 anos, entreguei a congregação para o pastor e segui o meu chamado, que era implantar outras igrejas. E alguns irmãos não entenderam. Depois que eu saí, também decidiram sair da igreja. Uma igreja que eu deixei com 40 pessoas, ficaram apenas 20. 20 foram embora.
porque não eram crentes no Senhor Jesus, né? Eram crentes no pastor. Então tenha muito cuidado, irmão, não seja crente no pastor, não. A igreja, virão pastores e sairão pastores, mas a igreja permanece. O pastor da igreja, que é Cristo, vai continuar com vocês. Então não deixe a igreja porque o pastor sair dela, mas entenda que o tempo que ele ficou aqui foi o tempo que Deus permitiu que ele ficasse. Eu fiz um projeto para vocês, está aqui por 10 anos, já estou entrando para o 7º, lembra disso. Se Deus quiser que eu fique mais, Ele vai permitir, mas se não, a gente tem um projeto. Paulo tinha planos, a gente faz planos, irmãos, mas no final a resposta certa vem da boca do Senhor, e a gente só faz aquilo que Deus permite que nós façamos. Então, Paulo tinha essa consciência e queria estar no centro da vontade de Deus, pois ele estava submisso à vontade do Senhor. Em terceiro, Paulo invocava sobre os crentes a bênção de Deus. Então Paulo estava ali como um pastor solícito, não só para ouvir os irmãos, mas para compartilhar com ele também das suas dores, mas Paulo também estava ali com os irmãos para trazer bênção àquela casa. Irmãos, não sei se vocês conseguem enxergar isso, né? Mas é importante que vocês consigam enxergar isso. Quantas bênçãos o pastor de vocês trouxe para vocês aqui? A palavra de Deus, o ensino, quantos ensinamentos, quantos, em 6 anos que eu estou aqui com vocês, quantas coisas eu pude ensinar para vocês. E outras bênçãos que eu possa ter trazido, sejam materiais ou não, isso deve trazer honras e glórias a Deus. Vocês devem ser gratas a Deus pelo pastor que vocês têm. Assim Paulo estava demonstrando àquela igreja: olha, eu vou até vocês para levar as bênçãos de Deus a vocês. E foi esse o motivo pelo qual eu vim até aqui, para trazer as bênçãos de Deus para cada um de vós. Então recebam essas bênçãos, sejam gratas ao Senhor. 2 Coríntios 12:15, Paulo então, reconhecendo o seu trabalho, ele diz: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? De forma alguma, né? Quanto mais damos amor, mais amor devemos receber. Concluindo então, diante de um belo testemunho como esse, nossa reflexão deve nos levar a uma total rendição à soberana vontade de Deus, nos tornando servos por excelência, assim como Paulo foi. Como ele diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Paulo cumpriu o seu propósito, fez a sua missão, cumpriu a sua missão, e agora está em nossas mãos. O que faremos da palavra de Deus que foi colocada em nossas mãos? Será que vamos enterrá-la, como aquele que recebeu um talento enterrou? Ou vamos multiplicar, levando essa palavra por todos os lugares que formos, pregando, anunciando, testemunhando, vivendo essa palavra, para que outros sejam ganhos para o Senhor? Amém?